Um S. Elisa Cosassa com K, é isso? Isso. Neurocientista. Tá. Vou botar na pauta aqui. Ela teve com o Dalai Lama uma par de vezes. Ela é bem legal. Porque hoje em dia, com esse lance de rede social, as pessoas estão cada vez mais piradas, né? E aí você tem aquele lance da comparação e as pessoas, e tá tudo muito natural você tomar remédio. Então naturalizou uma indústria farmacêutica que aí as pessoas, porque eu tenho depressão. E aí automaticamente a pessoa se sente bem tomando uma droga, porque droga é legal, e acha que vai tomar o resto da vida e que tá tudo certo. Porra, e não tá. Tem uma função pro remédio, dependendo da condição que você tá, mas ela, como remédio, a ideia do remédio, ele tem que ser um tratamento, ele não é um elemento condicionante da sua psique. Quer dizer, ele não vai mudar, inclusive, uma coisa inclusive sobre TDAH e comportamento que é importante é entender que, assim, a medicação pode até ajudar. Tenho conversado isso bastante com os meus amigos que são neurologistas e neurocientistas lá. Então, uma pessoa que tem TDAH ou a superdotação, ela tem, de fato, uma série até de ausências de certos neurotransmissores e que alguns remédios podem ajudar a dar um up. Mas isso não muda comportamento. Então, assim, você não vai conseguir aprender a se organizar e nem ser menos ansioso e nem menos depressivo só tomando remédio. Você precisa organizar a sua vida, seus hábitos, sua rotina, sua alimentação, suas horas de sono. E é nesse lugar também que a meditação entra, né? Com um Você hábito treinar sua mente, né? Aprender a dominar a mente, treinar sua mente, para que você seja uma pessoa funcional e achar, que nem ela falou, achar sua forma de viver. Primeiro, conhecer a sua mente, depois dominá-la. É. Falou Porque tudo. esse é o rolê. A gente fala tanto sobre autoconhecimento e a gente não faz nem ideia do que isso significa de fato, assim. O Cara, que mas, quer dizer se conhecer mesmo, né? tipo assim, as pessoas que falam do autoconhecimento ainda é uma bolha pequena. E tem muita gente fazendo disso um negócio muito superficial, né? Então, fazendo o autoconhecimento parecer uma parada simples, fácil, que você consegue no instalar de dedos. Coach, né? É, e que não tem como, porque, poxa vida, peraí, autoconhecimento é conhecer a si. Eu vou conviver comigo daqui até, pelo menos, até quando eu morrer, e eu sou um processo, eu não sou um projeto acabado, eu sou uma coisa que está transformando o tempo todo. Então não existe autoconhecimento fechado. Ah, eu sou assim, não. Você supõe que você tá, o que você vê de você é uma imagem, mas o que você é filme. Né? O que você consegue ver são algumas fotos de um filme que está acontecendo em 360 graus. E o pior é que você é um filme de um roteiro que às vezes nem você escreveu. Vou lá. Geralmente não, né? Você já nasce num lugar, Você num é um produto contexto e do tal. meio. E
Vamos lá. Fala, galera. Hoje no bate-papo da semana, bate-papo semanal, estamos aqui com Guilherme Romano, mestre e professor de meditação, yoga e filósofo. E não podia faltar para estar no nosso time TDAH também. E neurocientista, de algum jeito. De algum jeito eu virei. Neurocientista, né? E gente boa de plantão, porque ó, só o bastidor aqui, o papo já ia até, virou papo de bar. Antes de começar o papo, e antes que eu esqueça da humilhação do YouTube e do Instagram, por favor, deixa o like no vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal, se inscreve no canal do Guilherme e vambora. Guilherme, obrigado por ter vindo, eu que agradeço. ter aceitado o convite. E o papo hoje vai ser bem intenso, digamos assim. E me fala uma coisa, cara. Primeiro se apresenta, por favor, e depois já começa falando como é que você foi meditar, yoga, o que você fazia antes. Como é que é a tua história para essa descoberta? Nossa! Então, a última vez que me perguntaram isso lá no Aderiva, levou umas 4 horas para contar. Bom, basicamente, eu sou o Guilherme Romano, eu sou yogi, antes de tudo, né? Eu sou um praticante de yoga como os yogis deveriam ser. Não o yoga de academia e ginástica, mas o caminho meditativo do yoga. Via filosófica, o modo de vida como um jeito de viver e de olhar para a realidade. Eu sou filósofo pela Universidade de São Paulo, me especializei em filosofia indiana aqui no Brasil e lá na Índia, na Vivekananda University. Eu fiz meu mestrado em neurociências aqui no Einstein, estou entrando no doutorado lá também. Sou palestrante, escritor, essas coisas todas, voltado para a área de meditação, autoconhecimento e desse caminho que coaduna filosofia oriental, ocidental, meditação, ciência, como esse modo de estruturar nossa consciência, nosso autoconhecimento de verdade. Meu rolê com a meditação, cara, começou por necessidade. Assim como você comentou sobre você, eu sempre funcionei de um jeito diferente, né? Quando eu era criança não tinha o nome TDAH na escola, por exemplo. TDAH, ou superdotação, ou altas habilidades, né? É claro que existe diferença entre as coisas, mas existe um debate entre os meus amigos da academia sobre o que eu tenho. E hoje eu fico me perguntando se é realmente importante rotular, sabe? Eu sei que, de fato, eu funcionava diferente desde criança. E eu tinha uma certa abertura para uma parte mais espiritual, porque a família toda era espírita, eu estava muito inserido no contexto do espiritismo, me levaram na televisão quando era criança, eu fui envolvido com esse ethos religioso desde muito cedo. Só que eu era um cara que funcionava diferente, eu era extremamente agitado, eu falo que eu tentava entender por que é que eu tomava bronca na escola, porque eu não via, eu não entendia o que acontecia, de repente eu estava na sala da diretora ou da coordenadora e falava: o que aconteceu? Como é que eu vim parar aqui? Onde eu tô, né? Tipo, onde eu tô? E eu sempre tirava nota muito boa, então eu não me via como a galera da bagunça. Eu era o nerdão, mas era o nerdão que brigava, o nerdão que saía na porrada. Eu era um cara muito complexo. Te entendo bem, cara. Te entendo muito bem. Tanto é que com meus 16 anos, eu fui, digamos, 15 anos. Fui diagnosticado pelo meu professor de educação física e meu apelido virou Estranho. Eu era esse cara. Então, tipo, qual é o teu diagnóstico? Você é estranho. Quando você tem uma ideia, quando eu mudei para o ensino médio, para uma outra escola, eu não era amigo nem dos nerds. Então eu fiquei excluído entre os excluídos, assim. Eu ficava meio que sozinho, porque nessa época eu tinha amigos muito mais velhos. E eu achava esquisito a galera da minha idade. Depois a gente acabou criando amizade e tal, mas assim, eu tinha amigo de 40, 50 anos quando eu tinha 15. Então era muito estranho. Então, no meio dessa busca por me entender espiritual, existencial e mentalmente, eu acabei conhecendo o meu mestre, num contexto muito especial, mas ele começou a me ensinar yoga. É o que eu falo, né? Eu conheci yoga como o yoga deveria ser, né? Quantos anos você tinha? 14 para 15 anos, mas eu não entendia nem o que era mestre, eu era espírita na época, o espiritismo é bem avesso a essas ideias, eu não entendia o que era yoga enquanto ciência do autoconhecimento. Eu também sabia que yoga não era o que tinha nas academias, né? Eu tinha essa desconfiança de que, poxa, mas eu queria fazer yoga, mas será que isso que é yoga? Esse rolê de entrar no estúdio, fazer esses alongamentos, essas respirações, fazer... Eu só fui fazer uma aula de yoga de academia quando fui fazer minha formação. Aí sim, na minha opinião, o professor mais sério de yoga e pesquisando o yoga científico no Brasil, que é o professor Marcos Rojo, né? Isso eu já tinha... Foi em 2015 só, já tinha 20 alguma coisa. E eu já tinha ido para a Índia e tal. Só que de 15 para 16,
eu montei um centro de estudos espiritualistas com uma galera mais velha que eu era o dirigente desse povo. E eu sempre atendi, né? O espiritismo tem essa coisa, né, de você aconselhar e conversar, e eu fui exposto a isso muito cedo. Eu acho que um monte de coisa, né? Eu descobri minha sexualidade, eu me tornar muito independente muito cedo, eu abri um centro muito cedo, eu atender gente com um problema muito sério, me levou a ter uma crise existencial. E eu entrei numa crise suicida quando eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos. E nesse contexto é que meu mestre me mandou para a Índia. E eu estava cético de tudo e ele me disse, olha, esse ano você vai para Bharat Mata, né? Para a Índia. Eu, tá. Esse centro era ligado ao espiritismo ou já ao... Já era uma coisa diferente, já era espiritualismo, assim, já era... Não tinha mais a ver com o espiritismo kardecista? Não tinha. Tinha um rolê um pouco umbanda, um pouco... Era eu tentando descobrir espiritualidade e tal. E tentando me achar, entender. né? Eu já estudava um pouco de filosofia indiana desde... Eu estudava muita mitologia, né? Desde os 11 anos. E eu gostava muito das histórias da Índia, mas eu não tinha noção da profundidade daquilo. Quando eu tenho 18 anos, eu vou para a Índia, passo um mês lá, meu mestre me inicia em Kriya Yoga, aí eu começo a minha jornada assim, mais profunda dentro do contexto da prática. E quando eu volto, quer dizer, eu tinha muitas horas de trem lá, né? Então eu escrevi metade de um livro lá, que é o meu primeiro livro, Eterna Dança Cósmica. E quando eu volto, eu penso, putz, eu estava estudando para fazer Direito na faculdade, e eu pensei, caramba, tinha acabado de sair de uma multinacional, que eu tinha sido menor aprendiz. Quantos você tem, Guilherme? 31. Cara, você viveu quantas vidas já? Eu tenho pensado nisso esses dias. Eu falei, caraca, eu fiz um bocado de coisa. Você tem 31 de idade, mais 3 séculos de vivência, é mais ou menos isso? É um pouco. Mas eu fui lá para a Índia, estudei e tal, e eu ainda estava em depressão, assim, foi bem louco, porque eu viajei na ideia assim de, eu quero ainda me matar, ele tá me mandando eu esperar para eu ir para a Índia, aprender alguma coisa com ele, não sei se isso funciona. E o meu rolê de meditador e hiperativo, ou TDAH, ou o que seja, ele disse, qual foi o diálogo, né, que estabeleceu essa relação com o meu mestre? Eu dizer para ele, tô de saco cheio de espírito, espírita, conselheiro, pastor, padre, psicólogo, me dizer no que eu devo melhorar, mas ninguém me explicar como. Só quero ser normal, né? Como melhora, me dá método, me dá jeito de fazer. Te entendo bem como que é isso. Porque é legal me apontar minhas falhas. Por que você é assim? Ora, eu não sei, mas como é que eu mudo? Porque eu sei que tá me incomodando também. Aí ele disse, agora você está pronto para o que eu tenho para te ensinar. Este ano você vai para Bharat Mata e lá eu te ensinarei Kriya Yoga. Bem, eu não sabia o que era Kriya Yoga e eu virei para ele e disse desse jeito. Eu não consigo meditar, eu já estava meditando com ele já há alguns anos, mas era muito difícil, cara. Assim, eu lembro que, de início, meditar 15 minutos era difícil, depois 20 era difícil, depois 30 ficou difícil, 40 era difícil, e uma hora ficou fácil e bom. Mas até lá, eu fazia na teimosia. Eu fazia porque eu dizia para ele, eu vou mostrar para o senhor que eu não consigo. Que para mim isso não funciona. Uma vez eu falei, eu vou fazer só para mostrar que esta merda não funciona. E quando você foi ver, funcionou. Cara, eu entrei em estado meditativo, foi incrível, assim, né? Foi a primeira vez que eu entrei em estado de supraconsciência e, por uma coisa que um TDAH não experimenta nem com remédio, que eu ouvi silêncio dentro. E eu falei, uau, isso existe. Você vai ter que explicar como é que é isso, cara, porque eu quero saber. Porque a mente inquieta, você tá sempre... Se você não tá esgotado mentalmente, tua cabeça tá a milhão. O que meu mestre fala, e eu acho que é muito verdadeiro, é o seguinte, onde quer que a atenção e a intenção estejam divididas, haverá sofrimento. Essa coisa de ficar nessa fricção. Eu era o cara que, para conseguir acompanhar uma aula, eu precisava estar com fone de ouvido num ouvido, lendo um livro que não tinha nada a ver com a aula numa mão e rabiscando no caderno com a outra. E é claro que os professores que não me entendiam ficavam putaços, me mandavam sair da sala. Que professor? Eu sou professor, eu não ia gostar de ter um aluno lendo qualquer outra coisa na minha aula que não o que eu estava falando, né? Se bem que hoje, se eu tivesse um aluno lendo ao invés de estar mexendo no celular, acho que ia ficar até feliz. Mas, cara, era muito desconcertante para os meus professores. Ainda mais porque eles me perguntavam... Eu falava, não, mas eu estou ouvindo o que você está dizendo. E o que eu estou dizendo? E eu respondia. Só que a gente acha que isso é legal, né? Neurologicamente a gente fala, eu sou multitarefa. Então, ninguém é multitarefa, nem o TDAH. Porque o lance o teu cérebro não faz todas essas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, o cérebro faz várias coisas ao mesmo tempo, senão o teu coração não batia ao mesmo tempo que você respira, pensa e pisca o olho.
mas é que você não consegue cognizar tantas coisas simultaneamente. O que você faz é meio que liga, desliga, liga, desliga, liga uma atividade, liga outra numa velocidade absurda. E igual eletrodoméstico antigo, se você fica ligando, desligando, ligando, desligando, uma hora pifa, exato. Então o lance é, mesmo o TDAH, ele funciona de um jeito mais acelerado e tal, mas ele também vai pifar, ele também vai ter burnout. E também tem mais frequência até. E tem isso, né? A gente vive numa sociedade profundamente ansiogênica. Quer dizer, a gente olha para o comportamento de caras, sei lá, o Immanuel Kant, o Einstein, esses caras todos. Eles eram gênios que tinham um comportamento completamente não neurotípico, né? Os caras... O Kant é o típico autista, assim. O pessoal brincava que dava para marcar o relógio com a caminhada que ele fazia todo dia. Mas o tempo que esses caras viveram, o mundo era completamente outro. Mesmo a grande cidade tinha mais contato com a natureza, com comida de verdade, com horas de sono. Então, esse jeito que a gente vive hoje, para pessoas que são TDAH, é muito pior. Você fica conectado 24 horas. E acelerado. Você tem barulho o tempo todo, você tem luz na tua cara o tempo todo. Você tem estímulo de várias formas, sim, né? Você está no YouTube, você está no Instagram, você está no X e TikTok, e recebendo uma quantidade absurda de informação, você vai fritando o cérebro. Fora porque também você está numa sociedade que, para se sustentar como tal, o paradigma desse pós-capitalismo é a gente tem que fazer as pessoas pensarem que ter é igual a ser. Então, ter dinheiro, ter coisinhas que eu compro, ter seguidores, ter aprovação dos outros. Isso alimenta, isso dá uma sensação de quentinho, uma sensação gostosa, de sou aprovado, tenho sucesso. Mas aí é a dopamina batendo. Vou lá, mas é um jeito de você hackear a dopamina e fazer com que você confunda a ideia de sentir-se bem com acumular coisas. A diferença entre você, eu sempre falo isso, as pessoas confundem estado de euforia com felicidade. Isso. E aí as pessoas não conseguem entender isso. Eu sempre vejo, mas você estar feliz é você estar, de repente, numa velocidade vezes 10, né? Mas ao mesmo tempo você está observando a natureza, você está se autoconhecendo, praticando esporte na qual você entende como você funciona. E outra, você começa a entender como as outras pessoas funcionam também. De você poder, inclusive, ter a reciprocidade, ter atenção com a pessoa, de repente poder contribuir com o mínimo possível, com algo, com uma atenção, às vezes até tô te ouvindo, sabe assim? Então... Você sabia que isso que você está falando tem muito a ver com o que eu estudei na primeira pós-graduação, que depois acabou desembocando no meu mestrado lá no Einstein, que é a teoria das emoções do Paul Ekman, né? Porque o Paul Ekman e o Alan Wallace, Paul Ekman é um dos grandes psicólogos do século XX, é o cara que fez aquela base da teoria das emoções que deu origem, por exemplo, ao Light to Me e ao Divertidamente. Então, todo aquele rolê do Divertidamente é parte da teoria do Paul Ekman. Simplificada, claro, para uma criança. Mas, e o Alan Wallace é um cientista também, mas ele é um monge budista. Ele sim é um monge... Nem fala, cara, nem fala, com boa vergonha disso aí, cara. Culpa do Douglas. Pra quem não entendeu o papo aqui, o Douglas deu a entender que eu sou um monge de TDAH. Deu a entender? Não, falou entre os líderes. Douglas. Aí eu mandei pra ele e falei, mano, eu não posso dizer que eu sou monge. Os meus mestres que são monges vão me dar um pescotapa. Foi bem assim, falei, não sei o que, meu mestre de meditação e tal. Falei, eu não consigo, porque eu sou TDAH. Não, mas ele é um monge de TDAH. Falei, preciso conversar com ele. Eu sou um yogi TDAH mesmo. Culpa do Douglas, entendeu? Se empolgou demais. Aliás, um abração pro Douglas. Ele é um querido, eu gosto muito dele. Muito gente boa, cara. A história do Paul Ekman, né, e o Alan Wallace, o lance é o seguinte, o que é felicidade para eles dois, né? Basicamente, felicidade é equilíbrio. Se eu tiver que resumir essa história bem, a gente até, eu e a Elisa, vamos começar a partir de segunda-feira com um curso para falar bastante sobre isso, né? Como é que a gente faz para pensar felicidade numa sociedade que confunde ter com ser? Essa ia ser minha última pergunta. O que é felicidade? Felicidade é equilíbrio. Mas já que você está tocando no assunto... Vamos pensar nesse modelo do Alan Wallace, aí depois a gente desdobra, porque tenho minhas concordâncias e discordâncias. Mas eu acho que esse é um modelo bem legal. Ele vai dizer que felicidade tem dois tipos. Ele pega o nome que o Aristóteles deu para felicidade e ele conceitua em cima disso. Ele diz que tem felicidade hedônica e eudaimônica. Bom... Eudaimonia é a felicidade de viver de acordo com as virtudes, de viver bem, de se sentir uma pessoa boa, justa e viver de acordo com o bom, o belo e o justo, né? Então, é achar um lugar para uma felicidade interna, subjetiva, que tem a ver com o senso de completude. Isso é um negócio muito mais difícil de obter. Felicidade hedônica tem a ver com
a felicidade dos sentidos. São as coisas gostosas que a gente tem. Um abraço num filho, um beijo numa pessoa amada, uma viagem legal, as coisas que eu compro. Tem lugar para a felicidade do hedonismo, do apreciar as coisas. A questão é que a felicidade hedônica ela dura muito pouco. Ela é muito fugaz e ela exige cada vez mais. Ela deveria servir só de combustível para eu buscar essa outra felicidade mais profunda, felicidade eudaimônica, que se dá para o Alan Wallace em torno de 4 equilíbrios que eu acho que é muito legal. Quer dizer, como que você constrói essa felicidade em você? Você estrutura um jeito de viver e de se auto-observar que busca equilíbrio em 4 quadrantes da vida. Você busca equilíbrio atencional, porque a tua atenção é o norte da sua consciência. Então, quando a tua atenção está em déficit, você não está prestando atenção em nada, essa distração, essa mente desfeita te causa sofrimento. Quando a atenção está em hiperatividade, ela está fritando em alguma coisa, isso também causa sofrimento. Quando a atenção está em disfunção, ela não consegue prestar atenção na realidade, ela presta atenção no foco errado, isso também causa sofrimento. Então, o equilíbrio é um eixo que está fora do excesso, da falta e da loucura. Quando está no hiperfoco? O hiperfoco é um tipo específico de atenção que, para a pessoa que tem, serve para um fim se ele sabe ligar e desligar aquilo. Porque, por exemplo, o hiperfoco pode ser extremamente útil para uma pessoa criativa que consegue produzir bem. E a nossa sociedade tem essa coisa de achar que quanto mais eu produzo, melhor para mim. Sim, mas e se essa sua hiperprodução e esse hiperfoco é às custas da sua saúde? Porque tem gente que entra em hiperfoco, esquece de comer, de dormir e se estoura. Então, de novo, é a história da atenção. Tudo precisa de um equilíbrio. Voilà. Porque você pode estar tanto na parte do prazer, fazendo uma coisa que você gosta, mas se você extrapolar, você vai entrar no sofrimento que você está prejudicando o corpo. Isso. O lance de hiperfoco é esse, né? Porque eu, por exemplo, tenho hiperfoco. E o mundo parece que desaparece quando eu tenho hiperfoco. Quando tem uma coisa que eu gosto de fazer, todo o resto some. Até que enfim alguém me entende. Então, assim, eu tô ali e não existe mais nada, né? E isso é uma habilidade. É uma habilidade, inclusive, dos yogis. Porque o estado... Uma vez eu até falei isso com a minha orientadora. Eu falei, olha, é engraçado que os textos falam de um estado de superconsciência chamado samadhi, que é um estado em que você unidirecionar a mente para um único ponto e todo o resto desaparece. E que eu achava muito parecido o hiperfoco com isso. Seja na meditação ou fora dela. E até a Elisa falou, mas não é exatamente isso, isso não é o samadhi. A questão é, ao invés de direcionar para fazer alguma coisa, está direcionando isso para conhecer a si. E o prazer que isso dá, né? De ter a si mesmo como companhia e observar e entender quem é esse que habita aqui, quem é esse que pensa meu pensamento, sente meus sentimentos. Mas bom, voltando aos 4 equilíbrios. Então você precisa de equilíbrio atencional, onde é que habita a sua mente, em que direção você coloca seu foco. Você precisa de equilíbrio conativo, que é o equilíbrio dos seus valores, né? Quer dizer, quais são os seus valores em contato com a sociedade? Seus valores éticos, seus valores morais, as virtudes inegociáveis, quer dizer, aquele conjunto de normas que você tem para você e que te ajudam a viver bem, né? E que você dialoga com os valores da sociedade e tal. Então, o equilíbrio disso é importante. O equilíbrio atencional conativo cognitivo, que é a capacidade de prestar atenção no que existe e não no que você gostaria que fosse. Então, quer dizer, é não fantasiar, né? Embora a imaginação seja um órgão de percepção muito importante, fantasia é uma outra coisa. No sentido de... O equilíbrio cognitivo é a capacidade de prestar atenção nas coisas como elas são e não como você gostaria que elas fossem. Então, é trazer a mente para o agora. E o equilíbrio emocional, quer dizer, entender o que acontece nessa paisagem tão vasta das minhas emoções. O que é que engatilha minhas tristezas, raivas, medos, angústias? E como é que eu me comporto diante desses gatilhos, né? Então, para o Alan Wallace, felicidade é equilibrar esses 4 setores. É só isso. Para um mestre, complementando essa ideia, felicidade é encontrar esse eixo fundamental da consciência em que você sabe quem é você, né? Então, como diz no Yoga Sutra, né? Um texto que explica o que é o yoga como meditação, ele diz assim: Yogas chitta vritti nirodha tadadrashtu swarupe vasthanam. Quer dizer, yoga de verdade, essa ciência da união do ser consigo, do ser com o divino, do ser com o todo, é a cessação dos processos da consciência ativa. Quer dizer, é você fazer a mente parar de agir no automático. Feito isso, a testemunha, aquele que está por detrás dos pensamentos, consegue se perceber na sua real natureza. Ou seja, a sua consciência verdadeira está por detrás do barulho mental que você faz. Então, felicidade possível acontece quando você traz paz para dentro.
o que os yogis vão chamar de Shantarasa, né? Que é o sabor, é a experiência, é o gosto da serenidade. Felicidade começa com cultivar paz interna. E, aliás, o nome do programa todo que esse cara aí, o Alan Wallace, fez, e que é o que eu fiz de pós-graduação, é Cultivando Equilíbrio Emocional. Quer dizer, é a ideia de que é um processo. Felicidade não é uma coisa acabada que você obtém quando você obtém, sei lá, dinheiro ou mulheres, automóvel, mulheres, igual o gato do Pica-Pau. Mansão, mulheres, iate e tal. Não, felicidade é algo que se obtém quando você encontra a si, quando você tem como companhia a si mesmo. Parece um papo filosófico estranho demais, mas o lance é que a gente joga energia demais para fora, tentando obter coisas demais, aprovações demais e atenção demais, porque no fundo a gente morre de medo de encarar a própria companhia, na solitude dos próprios pensamentos. Porque se você for ver, a grande maioria da população não consegue ficar um sábado à noite em casa, tranquilo, não. Escutando uma música. Tipo assim, já morei fora do Brasil e meu programa de sábado à noite era ir pedalar na estrada que era beira-mar. Ou então correr de sábado à noite, treinar, ficar comigo mesmo e ficar em paz. Porque um dos dias que eu estou mais cansado e aquele lance que para eu ficar bem com alguém, eu tenho que estar bem comigo. Isso sem ter noção nenhuma de meditação nem da filosofia. Mas é uma coisa mais instintiva. Mas eu vejo as pessoas na euforia, não, que eu preciso sair, preciso isso, preciso... Você não faz nada disso? Não. Porque meu barato não está nisso. A gente criou uma sociedade doente, né? Olha bem só, doente. O programa de sábado à noite de boa parte das pessoas é se enfiar. Eu estava agora, como eu tinha chegado mais cedo, eu fui lá no shopping JK, né, aqui do lado. É uma caixa, cara. É uma caixa gigante, aquele shopping é uma caixa horrorosa. Eu tava até falando pra Patrícia, engraçado que um dos lugares mais hypados da cidade, um dos lugares com maior concentração de renda da cidade, é uma caixa horrorosa em que você entra para consumir, consumir. Vazio, meio triste até. É lúgubre, estranho. Estranho. E é um lugar que as pessoas vão, porque elas vão aplacar essa falta tentando comprar coisas. E assim, nada contra comprar coisas. É super divertido ter coisas. O lance isso não é você. E essas coisas passam. A maior parte das coisas que a gente faz, que marcam nossa existência, não estão nas coisas que a gente compra. Está naquilo que a gente faz, naquilo que a gente constrói, naquilo que a gente compartilha. E assim, você falou... Sem saber de meditação e filosofia, eu fazia isso. Mas sabe por quê, cara? Porque meditar é inato da consciência humana. Uma mente agitada ou uma mente calma, ambas procuram por si. Todo mundo, no fundo, busca por felicidade. Busca por um estado de suficiência. Um estado em que não falta nada. Um estado em que não há agitação, inquietação, em que não há conflito. E a gente meio que sabe, o nosso corpo é sábio. Ele precisa gastar energia. Pensa nos nossos antepassados, sei lá, 50, 100 mil anos atrás, caçando na savana. Os caras corriam e andavam o dia inteiro. Havia, no ato de correr e andar, alguma coisa que a nossa inteligência corporal, muscular, entendia como que era o certo da gente fazer. Gastar energia, ter contato com a natureza, respirar puro, construir coisas, fazia parte do nosso rolê. É por isso que gente genial e que entendeu muito bem a alma humana, como o Jung, por exemplo, que para mim é o ápice assim, entre a ciência e a espiritualidade, em termos de tentar conhecer o ser humano, ele era um cara que, para além de toda a ciência que ele fazia, pesquisa e tal, ele botava a mão na massa. Então, ele gastava energia, tipo você. O castelo que o Jung morou lá na Suíça, que ele construiu com a própria mão, cara. Ele fez a torre lá da mansão que ele morou lá no lago, em que ele fazia as pesquisas do inconsciente dele. Ele que construiu, e para ele era um processo criativo necessário. Gastar energia, estar em contato consigo, observar a solidão e a solitude. Solitude é muito bom. É necessário. É necessário. Nós somos animais sociais, quer dizer, a nossa experiência é coletiva, desde o nascimento. Nós somos um bichinho, inclusive, bem patético, se você pensar. A gente é um dos únicos animais que depende do cuidado da mãe, teoricamente, até os 10, 12 anos, hoje em dia até os 40. Mas, enquanto, sei lá, você vê o pintinho sai do ovo, já sai andando, vai atrás da galinha, o potro já sai andando. A gente não, cara, a gente vai andar lá para os 2, para 1 ano e pouco de idade. Falar depois de 1 ano. Então, assim, a gente é um bicho muito dependente. A nossa experiência coletiva, no entanto, é necessário esses momentos de respiro. A linhagem discipular
com a qual eu aprendi meditação, as linhagens, são de chefes de família. A maior parte dos meus mestres não são monges, não são renunciantes, são pessoas que casaram, que tiveram filhos e quiseram ser assim. Mas mesmo eles dizem assim que 1 ou 2 vezes por ano, todas as pessoas deveriam fazer um retiro, uma pausa, se isolar. É por isso que eu levo os meus alunos para a Índia, é por isso que eu faço os meus retiros, é por isso que eu faço minhas práticas sozinho, porque você tem que saber lidar com a sua própria companhia. Você faz... porque assim, você tem os mini retiros que você faz diariamente e é necessário, tipo, também 1 vez por ano você tirar um período maior para ficar consigo mesmo. É necessário. Nem que sejam poucos dias, assim, um final de semana que você fica você sozinho. Ah, Gui, mas eu não consigo viajar, não consigo ir com você para a Índia, não consigo ir para um mosteiro. Cara, desliga o celular, desliga tudo, vai para um lugar no campo, tem um monte desses conventos católicos, budistas, que oferecem retiros individuais. Só para você ficar quieto. Se você não sabe ainda meditar e ainda não está pronto para aprender, embora não querer aprender é uma coisa, né? Porque tem milhões de formas. Comigo mesmo dá para você ler meu livro, dá para você assistir meus cursos, tem coisa de graça no meu YouTube. E assim como eu, tem um monte de outros professores ensinando. Então, se você não quer aprender, se você não aprendeu, é porque você não procurou. Mas, se você não está muito afim de meditar de forma formal, vai para algum lugar ficar quieto. Quieto. Desliga mesmo o celular. Ah, mas e se acontecer alguma coisa urgente? Ué, 40 anos atrás, se acontecesse uma coisa urgente... Aliás, 20 anos atrás, quando a cobertura de celular não era tão boa, você estava com o celular lá junto, mas a maior parte dos lugares fora dos centros urbanos não funcionava. E aí? Há 25 anos atrás, custava uma fortuna ter o celular, você tinha que esperar chegar num lugar e ligar o telefone fixo. Exato, exato. Dá para esperar. Né? Eu costumo brincar com as pessoas e falar, celular não é equipamento de monitoramento eletrônico. É, exato. Né? Então, se for uma coisa urgente, você liga para a pessoa. Nada é tão urgente, com raríssimas exceções, que você precisa falar para ontem. Dá para esperar. Aí entra o lance da ansiedade, que está batendo em todo mundo. E que é um processo profundamente invasivo dessa sociedade que a gente criou, né? De achar que eu tenho que estar disponível o tempo todo para todo mundo. Porque isso não existe, cara. Eu ter que ter essa obrigação de me disponibilizar para todo mundo o tempo todo é doentio. É violento. Eu lembro de uma entrevista que a Rita Lee deu há muitos anos no jornal, falando que ela desligava o celular e que o agente dela e as pessoas em volta dela ficavam chocadas porque, como assim? Você não está disponível. Ela, mas eu estava brincando com meu neto na piscina. Isso é de uma violência inacreditável, achar que eu tenho obrigação de estar disponível o tempo todo. E eu estava vendo algumas séries de TV assim, normalizando isso, né? A pandemia normalizou isso. Da pessoa ir na tua casa pedir serviço, da pessoa, como você faz home office, achar que você está disponível 24 horas por dia. Não existe isso. Assim, quantitativamente falando, eu estava vendo um estudo falando que a gente trabalha mais do que o povo trabalhava na época da servidão da Idade Média, cara. Porque a gente trabalha muito mais horas do que o cara que ficava ali carpindo a terra do senhor feudal. É de sol a sol, mas hoje em dia não tem de sol a sol. É 24 horas, porque você lança home office. Eu trabalho home office. Não é que eu trabalho no escritório, eu moro no trabalho. Exato, exato. É literalmente isso. E se você não tem a noção de que você precisa sair de casa todo dia para respirar puro, você precisa ver gente, você precisa ter contato com a realidade, sua vida vira o trabalho. E uma coisa básica que hoje em dia você tem que ter disciplina para fazer o que era básico antigamente. Você exercitar, encontrar com alguém, etc. Porque não você fica chafurdado. Exato. E aí você fica só sendo alimentado por mídia. Uhum. E aí entra o lance de comparação, ansiedade, aí entra a depressão, entra tudo. Quer dizer, existe uma pandemia praticamente de ansiedade e depressão? Sem dúvida, sem dúvida. A comparação e a competição são produto dessa sociedade ansiogênica. E a depressão é justamente... Quem fala muito disso é o Byung-Chul Han, né? O filósofo alemão-coreano, que vai falar da sociedade do burnout, a sociedade do cansaço. Ele vai falar, olha, a gente superou aquela sociedade do século XX, que era a sociedade da produção, que era uma sociedade que ele chamava de bacteriológica, era a sociedade que você tinha um mundo industrial, que você trabalharia boa parte da sua vida no mesmo trabalho, que era aquela sociedade que o Foucault falava que a escola, o hospício, o presídio e a fábrica, tudo parecia a mesma coisa, né? Tudo era uma grande caixa cinza que você entrava e ficava ali e tal. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Não, né? Isso é projeto, poxa vida. E essa sociedade era aquela sociedade do
os comunistas versus os capitalistas, o imperialismo versus os países emergentes. Era a sociedade do outro, né? Então, os países tinham rivais, as ideologias tinham rivais. Isso meio que acabou. Claro, tem todo esse discurso, de novo, essa reciclagem meio biruta sobre comunismo hoje em dia, o que não faz nenhum sentido. Mas o que tem hoje é o que ele chama de sociedade neurológica. Os problemas que antes a gente tinha como doenças de saúde e a ideia que ele chama de sociedade bacteriológica é a bactéria ela vem de fora, né? Os problemas da sociedade pareciam vir de fora. Uma sociedade neurológica tem seus problemas vindo de dentro. Então você agora é o self-made man. Você é o seu próprio patrão, você é seu próprio empregado. E aí você cria um processo de autocobrança e de autodeterminação que não tem fim. Porque todo mundo te diz que o teu sucesso só depende de você. Você está desconsiderando aí um zilhão de variáveis. E por que o sucesso só depende de você? E por que estão te ensinando que sucesso é só ter o carro do ano, o celular do ano, aparecer no Instagram, ter um zilhão de seguidores, ainda ter o corpo sarado e... Você começa a fritar. Hoje em dia é tudo, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que acordar às 5 da manhã, tem que prosperar, você tem que isso, você tem fazer que... banho de gelo e fazer... Banho de gelo, você tem que seguir fulano, você tem que seguir tal ideologia, ou tal de esquerda, de direita, de cima, de baixo. Você não tem que fazer nada, você tem que fazer aquilo que te faz feliz. Isso. E aí que tá, né? A gente nem sabe o que é que faz feliz, porque tudo já vem empacotado. As teorias e ideologias de direita, de esquerda. Tem um filósofo que eu gosto muito, o Krishnamurti, né? Ele tinha uma bronca de você citar outros filósofos, assim, como eu faço. Porque ele falava, cara, para de falar de outras ideias. Olha o que você pensa, porque você não sabe. Quase tudo que você pensa é condicionado e pré-organizado por alguém. E aí ele diz assim, então tá, num mundo em que todo mundo te influencia o tempo todo, por propaganda, por consumo, pela língua que você fala, pelo lugar que você nasceu, pela cultura que você tá, o que é liberdade então? Aí ele diz que isso é choiceless awareness, né? Que é a liberdade sem escolha, é ver sem condicionamentos, é você aprender a ver a realidade. É o estado meditativo. Só é possível verdadeira liberdade quando a mente está aquietada dos conflitos possíveis que a gente arruma em torno de ideologia, de ressentimentos pessoais, de buscas pessoais ou coletivas. Então, quer dizer, não existe possibilidade de autoconhecimento nenhum se não houver alguma desaceleração desse modo que a gente criou. E isso é o que o Byung-Chul Han chama de sociedade do burnout. Que ele fala, nós transformamos o mundo numa grande loja, em que a gente vende tudo. A gente vende a nossa atenção, a gente vende nosso afeto. E não estou falando só de quem faz isso nas redes sociais, né? O cara que mostra a família e expõe a vida. Estou falando que a gente criou esse ethos para relacionar. A gente pensa em termos de perdas e ganhos. Né? Eu vou em lugares que me façam bem, eu só penso na minha felicidade. Pera, o mundo não é só sobre você. Os relacionamentos estão sobre isso. O que eu ganho com isso? Sim. Né? Se eu estiver com você, o que eu ganho com isso? Perfeito. Tudo vem a nós, nada ao vosso reino. Exato. E aí ele fala, o mundo virou uma grande loja vazia, em que ninguém mais se conhece. E que é tempo da gente transformar esse mundo de novo numa casa. Uma casa de festas, porque vida é sobre celebrar a vida, é sobre comemorar o fato da gente existir. Porque seja lá qual for a religião, ideologia ou falta dela que você carregue, é um fato muito curioso e bastante bonito. A gente está aqui. É bem estranho e bem improvável que você aqui agora, com tempo para assistir esse programa e prestar atenção no que a gente está falando, esteja aqui. Se você pensar nas possibilidades do universo, né, de todas as variáveis que fizeram você estar aqui agora, assistindo isso aqui e podendo pensar sobre você, cara, é um privilégio. Até mesmo em termos de espécie humana, porque, porra, quantos dos nossos semelhantes nesse momento não sabem nem o que vão comer ou estão em zona de guerra e você está aí assistindo um vídeo no YouTube falando sobre autoconhecimento? O lance de você viver aquele momento. Eu vejo muito as pessoas hoje em dia... Nossa, engasguei. Pensando sempre no dia de amanhã, o dia de amanhã, e olhando para o passado. Uhum. E não vive o presente. Uhum. De conhecer pessoas novas, de conhecer experiências novas, de escutar uma história. Uhum. Que é uma forma de você viver uma outra vida. Eu fazendo podcast aqui... É uma coisa muito louca, porque por alguns instantes eu vivo outras vidas e eu vou experimentando um pouquinho de cada coisa e aprendendo muito, né? O Vilela do Inteligência Limitada que fala
que a inteligência do apresentador é limitada, né? Aqui a eu fui lá inteligência... uma vez também. O cara é demais, né? E aqui a inteligência do apresentador não é nem limitada, é nula. Então a gente só... E, tipo assim, mas é o lance de você viver o momento, tá? Porque é uma experiência única poder estar conversando com pessoas com experiências muito maiores do que a minha, aprendendo e absorvendo isso. Sabe de onde vem a beleza desse rolê? É de você estar inteiro ali, naquele momento. Eu acho que é daí que vem a ideia, por exemplo, soa clichê, né? Porque o Sócrates é que falava, eu só sei que nada sei, mas o contexto disso foi muito legal. O Sócrates era o cara provavelmente mais sábio do tempo de vida dele. E aí um dia ele vai para Delfos, né? Que era o oráculo da Grécia, o pai de santo da Grécia. Recebia o deus Apolo e tal, e o deus Apolo fala, eis aí que vem Sócrates, o mais sábio dos gregos, né? E no umbral da porta do oráculo está escrito, né? Conhece-te a ti mesmo. Era lá que está escrito isso, não foi exatamente ele que falou. E aí quando ele chega, ele ouve isso, ele fica boladíssimo. Ele não gosta de ouvir isso. E aí ele volta e fala para os alunos dele, fala assim, olha, eu pensei bem sobre o que eu ouvi lá e que eu sou o mais sábio. A única razão de talvez ele dizer isso é porque talvez eu seja a única pessoa que admite que só sabe que não sabe nada. Ou seja, não é que ele não sabe definitivamente nada, ele sabe que aquele conhecimento que ele tem não é fixo. Tudo que a gente sabe, tudo que a gente entende, toda a imagem que a gente tem sobre nós, ela é mutante, ela é transformada, ela depende de ponto de vista, como o Leonardo Boff fala, né? Todo ponto de vista é só a vista do ponto. Então, esse fascínio, esse tesão por aprender, vem inclusive de você se despir do que você acha que você já sabe. Porque quanto menos você achar que você não sabe, mais você aprende. Porque você está disponível. Aprendizado depende de abertura, né? Das duas partes, do interlocutor e do receptor, e do transmissor. Quer dizer, essa abertura quer dizer, eu me coloco de uma certa forma, isso que é diálogo, né? Eu me rendo, eu me coloco vulnerável, disponível a ser permeado pelas suas ideias. Isso é um negócio que está faltando nessa nossa sociedade que, não sabe debater, porque não sabe argumentar, construir lógica e argumento, porque tem lugar para o debate, para você confrontar ideias. Mas a nossa sociedade também não sabe dialogar. A gente perde muito por achar que tudo é só sobre perdas e ganhos. Quando a gente acha que tudo é nessa lógica de perdas e ganhos, a aprendizagem fica assim também. É só perda. Porque a aprendizagem é o único rolê que deveria ser um processo de ganha-ganha. Não importa quão diferentes sejam os nossos pontos de vista. Mesmo que você não concorde com o ponto de vista. A gente tem muito a ganhar um com o outro. Vamos concordar em discordar? Isso. E amigavelmente desenvolver um saber sobre aquilo. E não é porque eu discordo com você nisso que eu vou deixar de aprender tantas coisas com você. Ou que eu tenho um problema com você. Não é pessoal. Isso. E as pessoas levam para o pessoal. Né? E duas coisas assim que eu vejo muito problema hoje em dia. A primeira é que as pessoas não sabem quão gostoso de aprender. Então tem um certo trauma de escola, que é aquela coisa chata, que você é obrigado a decorar coisas que não servem basicamente para quase nada. Né? Então você tem um método de ensino que é contraproducente e as pessoas não descobriram quão é bom aprender. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falei, tô ficando viciado em aprender coisas. E aí eu falei, mas isso é bom, né? Eu falei, até certo ponto sim, mas você começa a querer só informação e gera um burnout. Aí é o lugar em que a meditação entra de um jeito muito brilhante. Eu estava falando isso esses dias, eu até gravei um vídeo sobre isso, sobre o meta-engano, né? Quando é o engano do inteligentinho que a gente tem. Porque você começa a falar assim, não, eu sei que eu não sei nada, então eu preciso de mais conhecimento. Quem fala essa expressão inteligentinho é o Pondé, né? Acho que é. Mas porque até estava vendo isso por conta de estar dialogando isso com os meus amigos junguianos, né? Eu estou fazendo, além de tudo, estou fazendo pós-graduação em análise junguiana. E eu acho o Jung realmente fascinante. E ele fala que todos nós... Só uma curiosidade, não querendo te interromper, mas já interrompendo. Quantos livros você já leu? A última vez que eu fiz essa conta tinha passado de 2.500. 2.500 livros? Faz uns anos, mas assim, a pandemia deu um déficit brutal na minha velocidade de leitura. Assim, eu falo que eu li uma média de 3 a 4 livros por semana antes da pandemia. Aí, agora se eu leio 2 a 3 livros por mês é muito. Isso porque eu também computo os audiobooks hoje em dia, né? Eu ouço muito audiobook. Mas você também está produzindo muito assim, baseado naquilo que você já leu, né? Sim. Agora, por exemplo, eu escrevi uns capítulos lá para um livro sobre filosofia das emoções,
Eu estava contando, devo estar lendo umas 30 coisas diferentes, entre livros e artigos, né? Mas, assim, ler mesmo inteiro, já passou de 2.500. É que você passou da fase de ler, assimilar, e agora você está Eu acho que sim, e produzindo. Faz sentido de uma evolução, né? Sim, mas você sabe que... Olha, eu tenho amigos que leram bem mais que eu. Um deles, inclusive, sabe de filosofia indiana, que é minha área, muito mais que eu. Ele leu e agora está indo para o Nepal para estudar. Eu acho que provavelmente ele vai se tornar um dos grandes nomes dessa área no mundo daqui a uns anos. E eu fico pensando se, do ponto de vista dos mestres meditadores, se acumular conhecimento é realmente o negócio. Porque, de fato, o conhecimento tem seu lugar de ser e ele é muito importante. E o grau com o qual você vai perceber a qualidade da consciência mais profunda tem a ver com a lucidez com a qual você penetra a realidade e, portanto, quais conhecimentos você tem sobre essa realidade. Mas, no fim da história, aquilo que a gente tem ansiedade de saber é o que é que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? E como é que eu sinto um estado em que não falte nada? Um estado em que não haja conflito. É isso que a gente busca como felicidade. E vários desses mestres olharam para dentro e acalmaram essa angústia só fazendo esse processo muito sério e muito profundo de autoinvestigação. E é aí que começa o rolê da meditação. Tem um cara que viveu no século XX, Ramana Maharshi. O rolê da iluminação dele foi o mais incrível possível. Ele leu pouquíssimas coisas antes, ele tinha 13 anos, e ele teve um pânico de morte. Ele sentiu, caceta, vou morrer. E ao invés de entrar em pânico como a gente ficaria, ele deitou no chão e falou, bem, já que a morte chegou, quero investigar isso. Aonde vai a consciência depois da morte? Quer dizer, a maior parte de nós, quando tem um pânico de morte, entra em síndrome do pânico e vai procurar um médico. Esse é o rolê do que a gente estava falando antes de começar o programa, né? Existe lugar para o tratamento psiquiátrico? Sem dúvida. Mas patologizar qualquer fenômeno que saia da normalidade é matar a espontaneidade, a criatividade, a genialidade humana. Mas isso que está acontecendo hoje em dia. Vou lá. Porque o que aconteceu com ele? Ele começou a investigar esse rolê, saiu de casa, foi para uma outra cidade, entrou em umas cavernas, ficou meditando por anos. E quando voltou, sem ler livro e sem nada, ele se tornou provavelmente um dos maiores santos do século XX. A ponto de coisas assim, animais selvagens, igual o São Francisco, vinham até ele, deitavam no colo dele. Ele falava, ele olhava para as pessoas e desmanchava emaranhados de tristeza e confusão mental que as pessoas tinham por anos. E o cara que era iletrado, aparentemente, assim, ele tinha educação básica e tal, mas ele discutia de igual para igual com discípulos que eram extremamente eruditos e que sabiam coisas assim, de cabo a rabo da filosofia indiana. Eu ia te perguntar, voltar um pouco para ansiedade e depressão, porque assim, eu ouço muito e conheço muitas pessoas que têm depressão e têm ansiedade. E conversando com o Douglas, com o Mano Vegano, que tiveram depressão e se curaram através da meditação. Eu também. Mais um, entendeu? Então assim, que eu queria mostrar para as pessoas que, tipo assim, existe a medicação. Eu li o livro do Pablo Vinícius, que ele é um psiquiatra, que ele usa a medicação para tirar as pessoas da crise, mas ele vai levando elas através do autoconhecimento para que elas identifiquem o problema e trabalhem aquele problema e saem da dependência do remédio. Então, assim, como que a pessoa... Primeiro que a pessoa tem que enxergar que ela pode sair do remédio, que não é uma coisa para sempre. Como a pessoa pode fazer essa busca, o autoconhecimento, o lance da atividade, a atividade física, porque falta muito hoje nas pessoas, né? Então você vê muitas pessoas que não têm uma atividade física muito intensa ou não praticam, gera ansiedade, ansiedade gera angústia, gera o medo, que gera a depressão de uma certa forma. Cara, eu acho que o primeiríssimo passo é a vontade sincera de sair do sofrimento. Mas quem está na depressão quer sair de lá. Mas como quer sair? Esse é o rolê, assim. Você quer sair entendendo que você precisa se movimentar e criar alguma força. Daí, falando como alguém que teve depressão mesmo. Mais de uma vez. Você não sai sozinho, você precisa de ajuda, você precisa de gente em volta, você precisa combinar métodos, né? Você precisa fazer exercício, melhorar o sono, precisa de ajuda médica, de ajuda terapêutica. Mas eu também acho que atravessar momentos de escuridão não é exatamente um problema. Porque você só conhece quem você é se você conhece os lados luminosos e os lados sombrios de você.
né? Então, assim, passar por um momento de depressão é passar por aquilo que São João da Cruz chamaria de a noite escura da alma, esse momento de travessia do horror das coisas que você acumula e que você, se conseguir, consegue descobrir, afinal de contas, onde é que está esse paraíso interno, ou como o Yogananda fala, né? Esse paraíso portátil que você carrega dentro de si. A meditação vai funcionar da seguinte forma. Bom, primeiro, como é que a ansiedade funciona? A ansiedade é um medo de autoaniquilação. A ansiedade é uma projeção assustada, uma projeção baseada em medo com o futuro. Então, eu não sei o que vai acontecer e eu fico tentando antever as possibilidades. Nós somos muito ruins em prever possibilidades e eu vou criando essa fricção mental. Você vai criando um cenário que é cada vez mais tenebroso, que 99% das vezes nunca acontece. Exato. O Mark Twain tem essa frase, é muito bonita, né? Ele diz assim: sou um homem velho que já passou por muitas coisas, vivi muitos problemas e a maior parte deles sequer existiu. É genial isso, cara. Isso é genial. Passei por muitos problemas por quais jamais existiram. A maior parte deles nunca existiu. Cara, isso é muito bom, meu. Obrigado por ter trazido o Mark Twain. Meu, é muito bom isso. E aí é isso. A meditação, primeiro, ela faz várias coisas, né? Com a ansiedade, com a depressão, a meditação ela vai ser capaz de te trazer pro agora. E num primeiro momento, ela vai fazer você perceber que aqui, agora, nesse exato instante, tá tudo bem. E a pessoa deprimida vai dizer, não tá não, tô sentindo angústia. Presta atenção. E você vai prestando atenção no seu corpo, você vai prestando atenção até na angústia sentida, você vai prestando atenção na respiração, que é o excelente veículo para regular nossas emoções, né? Os mestres costumam dizer, você não é só corpo, você não é só mente. Entre o corpo e a mente existe algo chamado respiração que conduz a ambos. E por quê? Ora, porque como é que respira uma pessoa ansiosa? Ofegante, curto, respiração curta. Como que é a respiração de uma pessoa com raiva, né? Ora, então peraí. Eles começaram a observar, esses yogis lá atrás, que coisas sutis, como os nossos pensamentos e emoções, refletiam em coisas densas como a nossa respiração. Eu não posso dizer para você, para de ficar triste, mas eu posso dizer para você, respira. E aos poucos você vai começando a produzir uma alteração bioquímica e psicológica que vai te trazendo de volta ao centro. Isso na camada mais superficial, biológica e imediata da meditação. Num segundo momento, ela vai te ajudando a perceber de onde vêm os gatilhos, de onde vêm as coisas que se disparam através da sua memória, pré-condição e tal, para que você caia de novo e de novo naqueles mesmos estados emocionais. Quais são seus gatilhos de raiva, de tristeza, de medo? O que é que te motiva a ficar tão derrubado? Porque a maior parte das vezes a gente não percebe, a gente só cai lá naquele fundo do poço e quando vê já está lá. A questão é, como é que eu começo a criar essa educação emocional, esse repertório emocional, para que eu me afaste do que eu não tenho condição de lidar, eu comece a enfrentar aquilo que eu saiba lidar. A meditação ela vai te ajudando a perceber também esse lance do Mark Twain, que a maior parte das coisas que a gente acha que são catastróficas e gigantescas, às vezes elas nem existem, elas não deveriam ter esse poder todo de autodestruição, de devastação sobre nós. E se acontecer, vai ser muito menos do que você esperava, ou você vai resolver de boa. Ontem a gente teve uma live com uma amiga minha que ela acabou de passar por um câncer de mama. E ela é um diagnóstico difícil, muitas pessoas estão passando por isso diariamente. E a primeira coisa que vem na cabeça é que acabou, é o fim, vou morrer, eu vou ficar mutilada e tal. E no final deu tudo certo. Cara, às vezes não. Uma das coisas que a meditação ensina para nós é a equanimidade, é lidar com as coisas como elas são. Ora, a morte é inevitável para todos nós. Por isso que o ato de meditar é aprender a morrer antes de morrer, mesmo. Todo mestre fala sobre isso, né? Que é o ato de olhar para dentro e morrendo antes de morrer. Quer dizer, entendendo que eu sou processo de transformação, que meus apegos geram sofrimento, que nada é meu. Né? O Rumi fala isso, não se apegue às suas posses, elas não são vossas. Deixe esse mundo como você chegou nele, largue esse corpo como uma roupa velha. Quer dizer, nós estamos aqui em passagem. Olha com atenção para tuas fotos de criança e não está mais a mesma pessoa aí. Aprender a lidar com essa impermanência também é parte estruturante do equilíbrio que você quer obter com a meditação. E tem uma coisa que a gente aprende com a prática que é a essência do Karma Yoga. O que é isso? A ação excelente é aquela que você entende que o fruto, o resultado das suas ações não pertence a você. Ou seja,
agir com desapego não é porque é bonitinho, não é porque, ai, nossa, que legal, ele é zen, ele é desapegado. Não, isso é treino, isso é um caminho técnico para você sair do sofrimento. Apego é sofrimento. Ora, Quanto mais apegado você tem às coisas, mais você vai sofrer. porque inevitavelmente você vai perder todas elas. E, inclusive, seu status, inclusive seu corpo, inclusive tudo. Veja, eu tô no meio gay, né? E a coisa estética... Você tá com frio? Não, ao contrário, eu tô tá sempre bom. com calor. Então tá. Não. Se esfriar, você Porque me fala. eu tava com o braço assim? Tô Não, eu fumando. tô com calor, cara. Eu uso. Quem passa em consulta comigo, eu falo pra vir de blusa, que eu deixo a Você é temperatura acelerado 16. no máximo, tudo... E eu descobri, eu achava que era uma coisa de agora, mas meu pai me contou esses dias que quando eu era bebê, a cama ficava ensopada de suor. Eles achavam que eu tinha feito xixi, na verdade era suor. Eles trocavam meu travesseiro toda hora. Bom, a ideia de Karma Yoga. O lance é o seguinte, cara. Às vezes você faz tudo certo, mas dá tudo errado. Às vezes você faz tudo errado, mas dá tudo certo. Por quê? Porque as nossas ações não são só nossas. Porque por mais que você planeje, por mais boa intenção que você tenha, por mais que você reza, vai na praia, vai na igreja, pede para Iemanjá, pede para Deus, pede para qualquer força de fé que você tenha, aquilo que você faz, pensa e fala não é isolado. Você está convivendo e coexistindo com a vontade de outros bilhões de seres, você está convivendo e coexistindo com causas e condições diferentes. Então, o que você tem controle não é sobre o resultado do que você faz. Às vezes, você faz tudo certo e dá tudo errado. Sei lá, o cara que nunca fumou, sempre foi saudável e morre de câncer de pulmão. Putz, por quê? Ora, porque a vida tem dessas. O que a gente tem controle? Se a gente não tem controle sobre o resultado do que a gente faz, a gente tem controle sobre a intenção e a qualidade das coisas que a gente faz. Então, o lance do desapego é: eu presto atenção em fazer bem feito tudo que está na minha frente e aprecio a oportunidade de aprendizagem e de deleite com cada coisa que está ali. Até, por exemplo, a doença. Um yogi, um meditador sério, vai olhar para esses momentos e vai sofrer, vai sentir dor. Mas também vai perceber que existe uma oportunidade de se aprender ali. Sempre. Né? Eu lembro, por exemplo, da passagem da minha avó. Foi a pessoa que morreu que mais marcou, assim, que mais doeu, porque eu fui o primeiro neto, afilhado, ela me criou. E eu que toquei a família, assim, durante o período final, assim, do tratamento dela de câncer, que foi bem feio. E a conversa final, do tipo... que minha avó que foi a primeira espírita da família e tal. Então a conversa de tipo, olha, você ensinou sobre isso aqui, sobre a gente não ser esse corpo, sobre a vida continuar, para a família inteira. Tá na hora de você provar que você acredita nisso. E eu falei para ela, olha, você lutou muito bem até aqui. E foi uma vida linda e nós vamos te amar para sempre. Mas tá na hora de você ir. Pode parar de lutar, que você só tá sofrendo. Ai, e como você falou isso? Como você é insensível? Porra nenhuma, eu chorei que nem um maluco depois que eu saí de lá. Mas foi importante para mim saber reconhecer, ela precisa partir, as pessoas estão em negação sobre isso. Não era o seu egoísmo que queria ela perto de você. Não era você exercendo desapego pro bem... prático, né? E dizendo, desapega você também, solta. E vai ser melhor para ela. Eu tive essa conversa agora, 2 meses atrás, com um dos melhores amigos nossos, meu e da Paty, assim. A gente... um cara que começou o trabalho comigo lá no Instituto e do nada, assim. O caso dele foi mais sério, porque ele era muito mais jovem e foi questão de 40 dias, né? 40 dias entre ele descobrir e ir. E eu fui lá, e ele virar para mim e falar, tô com medo. E eu falar, cara, tamo junto aí, cara. Mas solta, só vai. Ai, Guilherme, mas qual é a garantia que você tem de que acontece alguma coisa do outro lado? Bom, eu penso que haja. Eu sei da minha experiência que acho que tem. Mas posso estar errado. O fato é, tendo ou não qualquer coisa depois, a gente acaba aqui. Então, uma hora você tem que soltar. Se agarrar aqui, é só se agarrar mais sofrimento. Exato. E não só na hora da morte, é qualquer coisa também. Olha como as pessoas ficam quando elas começam a envelhecer. Olha como as pessoas ficam quando elas perdem cargos e status. Assim, as pessoas hoje em dia sofrem muito por causa do bem material, né? Acho que elas sempre sofreram, cara. Porque também tem o seguinte, o bem material ele dá uma sensação de estabilidade. Pensa, nossos antepassados tentando sobreviver. Não sabia o que ia comer no outro dia, aí entra numa caverna para achar que aquela caverna ia ser a casa dele, mas era a casa de um urso, de um tigre dente de sabre, puta que pariu, sai correndo aí. Ter coisas foi o que começou a dar para nós uma sensação de que eu vou viver melhor.
A gente se assentou e se tornou sedentário por causa disso. A gente começou a cultivar comida, porque esse negócio de sair coletando fruta e matando bicho para tentar comer era um mau negócio. E quando não achava? Mas quando eu planto, tem mais garantia de que eu vou comer. Quando eu crio o gado, mais... Então a gente começou a acumular coisas para ter essa sensação de segurança. Só que aí extrapolou, porque aí as pessoas começam a perder a vida por causa do bem material, para acumular. Ao mesmo tempo que extrapolou, ela sempre foi falsa, né, cara? Porque, assim, por um lado, de fato, a sociedade se desenvolveu, etc e tal, mas se a gente pensar com muita clareza, essas coisas nunca foram nossas, de fato. É muito frágil, por exemplo. Nossas plantações, olha quantas terras eu tenho. Veio um terremoto, acaba com tudo. Nossa, olha só, minha família é tão grande. Todas essas histórias que estão, sei lá, nos Vedas, na Bíblia, todo o texto antigo fala sobre isso, né? O cara tinha um monte de gente trabalhando para ele, tinha escravo, tinha terras, vem uma calamidade, bum, acaba com tudo e ele fica sem nada. Isso, nada isenta a gente disso, né? Essa fragilidade da vida. Olhar para isso, sem ficar deprê e dizer assim, faz parte do rolê, mas tanto quanto existe horror, existe beleza, e eu posso aprender com ambos. E eu posso apreciar no aqui e agora aquilo que eu tenho disponível. É isso que me dá a qualidade de ser sabiamente feliz com o que eu tenho. Até mesmo na hora da dificuldade, do perrengue. Sobretudo na hora da dificuldade. Porque eu vejo, inclusive eu postei um vídeo sobre isso, de você... É ruim você passar por uma situação difícil, mas aprenda a apreciar e aproveitar a lição disso. Porque ela sempre é necessária. É aquela história. E assim, as pessoas acham que que quando acontece alguma coisa é o fim do mundo. Não, você vai passar por isso porque é necessário e faz parte do nosso ciclo humano de aprendizado, de crescimento. E você tem que entender isso. E você entendendo isso, você sofre menos, seria? Principalmente porque sofrimento é uma condição psicológica. No sentido de que é uma identificação sua com os problemas que você passa. Por quê? Não estou dizendo aqui que sofrimento é invenção sua, que você é culpado do seu sofrimento. Estou dizendo o seguinte, na teoria dos mestres meditadores, dor é inevitável, sofrimento é opcional. Vocês já ouviram isso da Monja Coen, mas não foi ela que criou essa frase. Eu falo isso porque a Monja Coen é uma querida amiga, mas quem falou isso a primeira vez foi um cara chamado Tim Hansel, mas a ideia está lá nas filosofias indianas. O que é essa ideia de a dor é inevitável, sofrimento é opcional? Na filosofia indiana, o que a gente chama de dor é dukkha. Existem 3 tipos de dor que todos nós, existindo num mundo de muita gente, com muitas vontades e um mundo que é impermanente, todo mundo vai passar por dor. São as dores que os outros nos causam, são as dores que pessoas, animais me causam, são as dores que os deuses me causam na forma de tipo doença, problemas da natureza. Então, os deuses no tipo forças invisíveis, né? Então, calamidades da natureza, doenças que eles chamariam de deuses na antiguidade. E as dores que eu me causo. Eu tenho gerência só sobre as dores que eu me causo. No nível psicológico, porque, por exemplo, tem dores que eu me causo que são profundamente necessárias. Quando a gente está crescendo, aqueles estirões da infância de quando a gente está crescendo, a criança reclama de dor. Quando o dente está nascendo, dói. Quando a gente está aprendendo coisas novas, incomoda. Então, dor é inevitável, porque o processo de existir é friccional, isso causa dor. Porra, transar dói. No primeiro momento, tenta lembrar da primeira experiência sexual que você teve. É estranho, é incômodo. O primeiro beijo que você tem é esquisito. As experiências, quando a gente está inaugurando elas, é estranho. O bebê chora porque dói a barriga dele, porque ele está inaugurando o intestino. A peristaltia dele não funciona. Então, a necessidade de digerir o alimento cria esse movimento que é extremamente doloroso no começo. Isso é um mal? Não. É só parte natural do processo. E o que é sofrimento? Sofrimento é a falsa identificação que a gente tem com os processos da vida que não estão no nosso controle. E eles são de 5 tipos, né? Sofrimento tem 5 causas que são chamadas de kleshas no yoga, que é literalmente impedimento. É aquilo que impede a gente de ver a realidade. Ó, o TDAH dando tapa no microfone. Relaxa, cara. Tá em casa, tá em casa. Então, quais são os 5 kleshas, né? A matriz de todo sofrimento é a ignorância, a vidya. Então, não é ignorância assim, o cara não é estudado. Não, é literalmente a confusão, é a insciência. É essa afobação que faz eu confundir o certo com o errado, o verdadeiro com o falso. Essa ignorância gera filhos. O primeiro filho da ignorância é o ego. Não o ego instrumental, a ideia de que eu sou eu e que preciso agir no mundo, mas essa ideia de egocentrismo, né? Então, a smita, a autoafirmação,
como se eu fosse um ente separado do mundo. Eu deixo de reconhecer que eu sou parte de um processo, de que dentro desse corpo, para que ele funcione, tem um zilhão de micro-organismos que se alimentam de mim e eu alimento, e eles mantêm meu equilíbrio. Por exemplo, minha flora intestinal interfere fundamentalmente no meu estado emocional. Tem um monte de papers, por exemplo, falando que casos graves de depressão, quando são tratados certos tipos de flora intestinal, a pessoa melhora significativamente. O que leva a gente a pensar que tem um monte de gente que só pensa bosta, né? Mas, bem, fim. Errado não tá. Mas assim, você vê como a gente é frágil? Pô, as bactérias que moram no meu intestino determinam como eu vou me sentir com o meu humor. Então eu sou codependente de tudo, de todos. Tem vários neurocientistas que estão falando sobre isso. Que nós somos interconectados. E sobre intestino. Sim, sim. Ligação que é o segundo de intestino cérebro. com depressão. Exatamente. A quantidade de neurônios que tem no intestino é uma coisa absurda, né? A gente achava que a concentração de neurônios era mais no cérebro. Hoje sabe-se que tem muito neurônio no intestino, muito neurônio no coração. Quando eu vi isso, eu falei, neurocientista falando de intestino? Que Como loucura, assim? né? Como assim? Tipo, aí que eu fui prestar atenção e tal, e hoje quem, inclusive, é parceiro nosso, o Wesley. Conhece o Wesley Delanogari? É um neurocientista também que começou a falar sobre isso já faz um tempinho e tal. Foi aí que me chamou a atenção. Você vê que loucura, porque os meditadores e praticantes do Oriente, né, da medicina indiana tradicional, da medicina chinesa, falam isso há muito tempo. Tipo, e hoje que tá entrando no mainstream, vindo da à ideia tona. de tipo, ó, você tá com um problema emocional, isso é do teu fígado. Você tá com problema, sei lá, de sono, isso aí é do intestino. E a gente ouvia os chineses falar isso, os indianos falavam assim, nossa, que coisa atrasada, né? Até 30 anos atrás a gente falava, nossa, essa medicina analógica é tão atrasada aí, talvez eles estivessem entendendo muito mais precisamente de como a gente funcionava do que a gente imagina. Porque entra naquela discussão, vamos dizer assim, para não criar muita polêmica, de você somatizar, que doenças é a somatização daquilo que você está vivendo, está sofrendo, está em alto sofrimento. Sim, e também porque a gente é um sistema inteiro, né? A gente acostumou, por conta do catolicismo, a separar corpo, mente e alma. Mas, na verdade, aqui, nesse momento, é uma coisa só. Minha mente, meu corpo, isso que a gente pode chamar de alma, tá tudo integrado. Você tem que, na verdade, você tem que cuidar dos três, né? Mente, alma, espírito. Sem dúvida. Bom, mas falando lá dos 5 sofrimentos, então, ignorância, egocentrismo, dele surge o apego, a avidez, né? Desejo. Vem o irmão gêmeo do apego, que é a aversão, é o nojo. Para cada coisa que eu gosto, tem um monte que eu odeio. Então, eu começo a me tornar seletivo. Se eu gosto de Palmeiras, eu odeio Corinthians. Se eu gosto da direita, eu odeio esquerda e vice-versa. Né? E eu começo a ser seletivo. E essas duas coisas me dão sofrimento. A avidez, porque eu não tenho falta, então eu tenho inveja de quem tem, eu tenho raiva de mim por não ter. E a aversão, porque eu não tenho por sua culpa, não tenho, né, a culpa da minha infelicidade é dos comunistas, a culpa da minha infelicidade Como é dos fascistas, a culpa... O filósofo Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho quem eu quero. Exatamente. E o fim, o último dos sofrimentos é a binivesha, que a gente pode traduzir como o medo da morte ou o medo da finitude, que é esse apego à vida como se a vida fosse um processo infinito, né? Então é fugir de olhar para a nossa condição limitada, finita. E ao fugir disso, a gente sofre, né? Porque a gente vai lidar com essa coisa que é muito brasileira, né? Você já reparou? Mesa de mãe, por exemplo, você fala, e se eu morrer? Não fala dessas coisas. Como assim não falar dessas coisas? Qualquer um de nós pode morrer. Quem que está isento disso, né? Por que não falar? Por que não viver esse processo de entender a nossa finitude como algo natural e também belo, como, por exemplo, as tribos indígenas sempre viam, né? Todo mundo chora e tal, mas também se celebra. Aquele que partiu, eles fazem festa porque é a vida dele que nós estamos marcando que foi celebrada. Que bom que essa pessoa esteve aqui com a gente. Pode ser, ninguém sabe, mas tem muitas crenças que você, a partir dessa, você está recebendo um upgrade. Sim. E não é um downgrade, né? Acho que é a cultura mais ocidental, que achar, não, acabou. Quem disse que acabou? A gente tem dois tipos de problema com a morte no Ocidente, né? Você tem o ateu que vai dizer que quando morreu acabou e aí beleza, eu tenho medo de sair daqui e aí o que acontece? Nada. E aí você tem dois tipos de pessoas que acreditam que quando morre acabou, né? Aquelas que aceitam como nihilistas, né, do tipo Nietzsche. Bom, eu não sabia que eu estava vivo antes de eu nascer, eu não vou saber que eu estou morto depois que eu morrer. Beleza. Mas tem aquelas que se desesperam. E aí? Será que eu acabo? Essas estão inquietas. Mas você tem um outro grande grupo no Ocidente, que são os religiosos, que morrem de medo do que acontece depois. Primeiro, eles não têm certeza se acontece depois.
E se eu estou acreditando nisso tudo e não tiver nada? E se eu estiver acreditando nisso tudo e for outra coisa? Ou pior, e se tudo que eu acredito for verdade e todo esse medo do inferno... Porque, veja, quem é realmente tão sem pecados assim para não ir para o inferno? Então, esse medo do inferno... Né? Esse medo do inferno norteou boa parte da psique humana por boa parte da nossa história ocidental. O que eu acho fascinante da meditação, aí no seu campo mais profundo, é como você vai aprender a morrer antes de morrer, a ligar e desligar a consciência e a encontrar-se com o sagrado. Você vai investigar se essa história de existência sem corpo existe, se essa coisa de Deus existe. O caminho da meditação mais profunda é para que você vá para além dessa dimensão de experiência ordinária e tente investigar com muita qualidade o que é essa existência mesmo. Eu não estou falando aqui dessa maluquice gratiloser, sabe? De ficar tendo experiências imaginativas coletivas. Eu estou falando de você realmente experimentar algo para além dos limites da consciência somática, né? É você realmente perceber, eu não sou só meu corpo, eu não sou só meus pensamentos, eu não sou só meus sentimentos, e onde é que reside? Paz, alegria, sabedoria, amor, o que é, se existe Deus, onde é que ele está, essas coisas. O que o Guilherme acredita? Ou o que o Guilherme vivenciou e vivencia em relação a essa parte? Eu acredito que a gente exista para além do corpo. Eu acredito nas tradições que a gente chama de monistas ou Advaita, que em último grau, no mais perfeito grau, tudo o que aparece, eu, você e tudo o que aparece para nós, somos uma só consciência. Que isso que a gente chama de Deus é aquilo que permite e permeia e faz florescer inteligência, bondade, verdade e beleza em todas as coisas. Eu não consigo acreditar numa deidade separada de mim que de fora fica ditando os caminhos para as pessoas e depois culpando elas quando elas não conseguem seguir essas regras. O que eu sei é há algo de imortal em nós e que não é essa personalidade que a gente dá tanto valor. O que há de imortal em nós é algo mais profundo. É aquilo que ilumina a nossa consciência e aquilo que nos dá paz por dentro quando a gente procura. É essa casa de tranquilidade que a gente tem dentro de cada um de nós e que os mestres costumam chamar de Satchidananda, aquilo que é puro ser, pura consciência e pura felicidade. E aí que está. O que eu acredito não é bem o que eu acredito, é o que eu sei. Eu não cheguei na iluminação, mas as minhas experiências mostram que a ciência da meditação e do yoga foram inventadas para isso e te levam lá. Um cara como eu, agitado e tudo mais, que teimosamente sentou para meditar, para vencer a depressão e para provar de repente para o mestre dele que essa bodega não funciona, viu que funciona. Viu a luz da consciência refletida em si, experimentou um rolê tão milagroso que me fez ter vontade de viver de novo. Me fez perceber que aquilo que eu fui buscar lá do outro lado do mundo estava dentro de mim o tempo todo. Parece um clichê falar, mas depende de uma investigação muito séria, assim, muito determinada e muito paciente para que você, de fato, aprenda a saborear essa verdade. Assim. Quando foi que você realizou isso? Que você foi para o outro lado do mundo e, na verdade, estava tudo dentro de você? Foi quando você chegou lá? Foi no final da viagem, da primeira, quando eu comecei a realmente praticar Kriya Yoga, que eu falei, nossa, esse negócio funciona, mas vem sendo uma realização, assim, vem sendo um processo de aprendizagem. Uma vez eu falando com a Monja Coen, perguntando para ela sobre Satori, que é o processo de iluminação no Zen, e ela falou, são inúmeros Satoris, né? São inúmeras iluminações, ou iluminuras, ou eurecas. Então, eu imagino que, nesse caso, eu venho tendo esses processos de grata surpresa com a vida em si, na exuberância que ela tem, com todas os seus reveses, com toda a frustração que eu, como professor e alguém tentando ensinar compaixão, toda a frustração que eu sinto de ver quanto mais que o ser humano poderia ser, né? Quando a gente recusa a ser melhor, quando a gente teimosamente quer viver em torno do umbigo, quando a gente vê o outro como inimigo, dói ver isso, mas, ao mesmo tempo, essa eterna dança cósmica da vida é profundamente fascinante, ela é profundamente encantadora. Quando você se rende a esse processo da existência e tenta penetrar esse silêncio que acontece aí dentro, por detrás das batidas do coração, daí você descobre, nossa,
a porta que eu estava batendo do lado de dentro, né? Tem um poema de um mestre que eu gosto muito, que é o Mevlana Jalaluddin Rumi. Ele diz assim: durante muito tempo eu busquei, bati, chamei por seu nome, ó amado, e fiquei em prantos à sua porta, esperando que me ouvisse. Quando a porta finalmente abriu, eu descobri que eu batia do lado de dentro. Muito bacana. O Rumi é um desses místicos que, com a poesia, tenta descrever para nós esse rolê de tentar se encontrar. Tem um outro dele que diz assim: durante muitos anos eu busquei pelo amado, até que finalmente bati sua porta. De dentro a voz perguntou: quem bate? E eu disse: sou eu. Vai embora, a voz respondeu. Não há espaço para mim e para o cru, para o bruto aqui dentro. E durante mais 10 anos de errância miserável, eu continuei em angústia e prantos tentando encontrar meu amado, Deus como amado, né? Até que mais uma vez eu bati na porta e a voz perguntou: quem bate? E eu respondi: és tu. Então a porta se abriu e a voz disse: então que eu venha a mim mesmo. Cara, isso é muito legal. Isso é lindo. Vou pegar as suas referências literárias. Estou precisando aprofundar um pouco nisso. Muito. Você me perguntando o que eu acredito nessa. Quando me perguntam qual é a sua religião, né? Porque eu sou iniciado nas vias hindus, mas eu acredito que eu sou um yogi, eu sou um místico, sou um discípulo da tradição. Desses mestres yogis, sufis, derviches, desses mestres sikhs, taoístas, todos esses que resolveram abrir mão de tudo para encontrar a si mesmo, sabe? Aqueles caras que conseguiram afirmar como verdade para nós aquela coisa de tipo: Deus está mais próximo de você do que a sua jugular, ou Ele é a própria respiração que você tem. Você acredita num Deus maior? Um único Deus maior? Eu acho que ele é muito maior que o Deus pessoal, inclusive. Eu acho que Brahman, como é o nome para esse Deus dentro do yoga, ele é, ao mesmo tempo, Diva, Jagat e Ishvara. Quer dizer, ele é cada um dos seres, ele é a própria natureza e suas leis, mas ele também é o Senhor, o Pai, a Mãe, a força de inteligência que nos rege, e ao mesmo tempo ele é uma outra coisa, ele é Nirguna Brahman. Ele é transcendente a qualquer conceito. Ele é todo imanente, como o Spinoza vai dizer, ele é a própria natureza, ele é tudo o que acontece, mas ele também é a força que nos move, mas idêntico a nós, não ao nosso ego, mas a essa força que nos chama de volta para casa, sabe? E se você olhar para o universo tão perfeito, então, as coisas da natureza, não é muita coincidência. E a pira de um yogi é olhar para dentro e para fora e ver que são só projeções em escalas diferentes. Por isso que os templos eram imitando o corpo humano era desenhado no céu como se o céu e o corpo humano fossem analogicamente os mesmos. As civilizações antigas falam em analogias, né? Então, aquilo que está para o micro está para o macro, como o Pascal falava, todo antigo fala isso. Então, quer dizer, esse universo é um microcosmo. Tem toda uma complexidade de um monte de sistemas funcionando, assim como fora de nós 1 bilhão de sistemas e coisas, um sem número de formas e forças. Se você olha o universo macro, na sua magnitude, se ou você o átomo olha e micro, na quântica, tem toda uma similaridade e toda uma associação, uma relevância, é como se fosse uma coisa só. E nós que estamos no meio disso também. E só muda o tamanho da dimensão. Do nano para o máximo macro. E no caso, a ignorância sobre a qual eu te falei, aquela ignorância matriz, é só a incapacidade de ver isso. Ou a de lembrar, né? Porque a gente está falando aqui agora. Mas aí quando vem o boleto, eu esqueço desse papo todo. Aí quando vem, sei lá, a coordenadora do teu filho chamando você na escola porque ele aprontou, você esquece disso tudo. Aí quando tua mãe está morrendo no hospital, você esquece disso tudo. Então, quer dizer, por isso que boa parte dos mestres vai dizer que o ato de meditar também é chamado de lembrar. Os sufis chamam de zikr, os yogis chamam de smriti. Quer dizer, é o ato de trazer para a consciência. Volta, ou você está se enfiando de novo nessa grande novelinha que você chama de sua vida, e ela é muito bonita, mas ela é só um sonho. Ela acaba. E ela é muito maior do que você imagina. E o seu alcance é muito maior. Pode-se dizer que a felicidade está entre você encontrar o significado da sua missão, entender a sua missão e começar a praticá-la? Pode ser, mas eu diria que mais que isso é encontrar a si mesmo antes. Antes de encontrar a missão e ter essa noção de fazer algo... Você precisa se encontrar para poder saber qual é a sua missão. Olha para o espelho dessa consciência, porque ele já se basta. Quer dizer, aquele ser que está em plenitude não precisa fazer nada. O mestre, quando ele abre mão
de agir egoicamente, ele fala, todo mestre quando fala que matou o ego, ele fala, eu já nem ajo mais. Ué, mas o senhor está trabalhando, ajudando tanta gente. Ele fala, pois é, eu sou como que um canal, um tubo onde o divino se manifesta e eu só testemunho. Eu rendi mão de agir. Tem um poema muito bonito sobre isso, que é bem legal, sobre essa história de desapego. A minha grande professora de sufismo que fala muito dele foi um poema do Hafiz de Shiraz, que diz... Sabe qual a diferença entre a sua experiência e a do santo? É que o santo vê esta vida como um grande jogo de xadrez com Deus. E Deus fez um movimento tão brilhante, tão genial, que o santo agora está pulando, explodindo em gargalhadas, dançando e gritando, eu me rendo, eu me rendo. Enquanto você, meu querido, receio que ainda pense ter muitos movimentos inteligentes a fazer nesse jogo. Pois é. O homem sábio é aquele que sabe que de nada sabe, né? E que se permite aprender, que se torna permeado pela presença no agora. Pra gente já caminhando pro finalzinho aí, não tomar muito seu tempo... Imagina, eu tô adorando. Como é que faz pra um afegão médio, tipo eu, assim, com a mente inquieta, como é que faz para começar a meditar? E aí eu estendo um pouco mais a pergunta. Por exemplo, eu tenho o costume de, entre aspas, meditar, não sei se isso está certo ou errado, quando eu estou pedalando, nadando, correndo. É uma forma de eu estar mais conectado comigo mesmo e entendendo que eu consigo entender muitas coisas, enxergar resoluções de outras tantas. Isso seria uma espécie de meditação? Sim, mas meditação também tem técnica, embora o estado meditativo não tenha técnica, né? Ele é um estado que se acessa. Entendi. Eu vou te mostrar agora um jeito rápido de meditar. Um jeito fácil de começar, eu poderia dizer, vem fazer os cursos comigo. Acompanhe os cursos no canal, vem fazer os cursos comigo, eu ensino metodologicamente, bem cuidadosamente. É um convite? Tá certo. É um convite. Agora, segunda-feira, eu começo um curso com a minha orientadora, a doutora Elisa Cosassa, é uma das maiores cientistas neurocientistas pesquisando meditação no mundo, e a gente vai dar um curso aqui na Vila Nova Conceição, no Espaço Natividade, por 3 segundas-feiras. Sobre como meditar, como transportar de forma laica, objetiva e prática, como trazer técnicas meditativas e respiratórias para o dia a dia. Vai ser toda segunda, 4, 11, 18, das 19 às 21, e pode ser presencial online. Você que está de qualquer lugar do mundo, você pode assistir online, você pode ir lá também fazer presencial e você fica com a gravação por 1 ano. Mas se você não quer aprender meditação com a gente, o que eu recomendo que você faça, não, assim, de verdade, meditar sem professor é muito difícil, assim. O Douglas mesmo comentou, né? Ele tem o hábito de meditar e tal, e ele fala que, conforme eu fui ensinando coisas e tal, que dá um salto você ter mecanismo para fazer isso de forma metodológica. É uma ciência, né? Mas agora, simplificando muito, a gente pode começar a meditar fazendo o seguinte. Senta sobre os isquios, os 2 ossinhos dos glúteos, que são os pilares da meditação. Coloca os 2 pés plantados confortavelmente no chão, fecha os olhos, acerta os ombros, você que está em casa, acerta o pescoço. Deixa o queixo paralelo ao chão e faz uma inspiração bem profunda e segura o ar alguns instantes. E devagar você vai soltar esse ar, relaxando todo o corpo, conforme o ar quente sai, a barriga encolhe lá atrás, como se você derretesse os pontos de tensão do corpo e da mente. E agora, vai soltando o corpo enquanto você está aqui. A língua toca devagar o céu da boca, os dentes levemente separados. E a barriga vai e vem com a respiração. Você relaxa o abdômen. E quando o ar frio entra, ao inspirar, a barriga vai lá na frente, o umbigo se projeta lá na frente. Você retém alguns instantes. E quando você expira, calma, longa e lentamente, o ar quente sai, a barriga recolhe lá atrás. E você observa, conforme o ar frio entra, percebe que há uma espécie de disposição, de vigor, mesmo com os pensamentos. A inspiração traz uma espécie de alerta. E quando você expira devagar, se você presta atenção no ar quente que sai, parece que mesmo com a mente agitada, as coisas vão se acalmando. Vai soltando o corpo. Solta os músculos da face, os ombros. Solta os braços, as mãos. Solta o pescoço, o tórax, a cervical.
Deixa o corpo mais imóvel possível e vai deixando a respiração indo e vindo calma, longa e lentamente. E por alguns instantes, só se observa. Seja uma consciência que respira e não briga com os pensamentos. E aí você inspira fundo e devagar abre os olhos. Isso é uma micro meditação, nem dá para falar que é, mas vê. Mas já dá uma... E o instante em que você para, você descobre aquilo que eu falei. Aqui, agora tá tudo bem. O corpo quer mexer, tudo, mas se você prestar atenção, é só o hábito. Mas dá uma certa resetada nos pensamentos. Dá Essa uma baixada na bola. Agora imagina fazer isso todo dia. E fazer isso todo dia por 20 minutos. E aí você aumentar esse tempo. De repente... Você começa a descobrir que esse é o estado natural. Meditar é isso. É acessar o seu estado natural. O modo natural da mente não é friccional. Deixa eu ver se eu entendi um pouco. Uma forma de você aquietar seus pensamentos através da respiração. A hora que você presta atenção na respiração. A respiração é uma das âncoras possíveis para meditar. Então, a respiração, o mantra, a visualização, tem muitas formas de você trazer a atenção para o único ponto. E quando a atenção fixa naquele ponto, ela não deriva mais, ela não te cansa mais, ela se estabelece em paz. Ontem eu fiz isso, que eu fui fazer o... Tô com um problema lombar, estresse, enfim. Aí fui fazer banheirão de gelo. Cover tub. E aí eu usei a respiração para conseguir ficar. E por alguns instantes você para de pensar na dor, no frio, você começa a ficar só... E aí aquilo foi aquietando, eu fui deixando de prestar atenção no frio e fui ficando tranquilo, e quando vi passaram 14 minutos. Fiz as minhas orações, eu tenho minha fé, né, sou cristão e tal. Legal. E quando eu vi tinha passado 14 minutos que eu comecei a orar, comecei a não prestar atenção no frio, nas dores que você se sente no início, e foi fluindo, foi ficando gostoso. Estar presente e atento no agora é o que te trouxe isso. E, cara, já que você é cristão, Jesus é um grande meditador. Como que você acha que ele ficava 40 dias no deserto fazendo o quê? Em jejum. Olhando para si mesmo, em jejum. Isso é um ato meditativo. E os discípulos, você vê isso na Bíblia toda hora, que os discípulos ficavam bolados porque ele ficava em silêncio. Ora, você não consegue desenvolver sabedoria se você fica ali tagarelando o tempo todo. Então tem horas que falava, e o mestre... Aí perguntavam para o mestre, ele ficava em silêncio. E aí olhavam para ele estava quieto. Porque para dar conta do que ele fez, ele precisava o tempo todo estar muito bem conectado consigo, muito focado no que ele precisava fazer. E nos ensinando a fazer isso, né? Eu acho que uma das histórias simbólicas, né? Porque assim, dá para você ler a Bíblia e qualquer escritura de duas formas. Você pode ler literalmente, isso aqui foi como aconteceu, mas você pode ler como aquilo te afeta. E tem uma história que eu gosto muito porque ela ensina para nós como funciona a meditação, simbolicamente falando. Então é aquela passagem em que Jesus quis atravessar o mar da Galileia, depois de fazer um monte de milagres e tal. Ele entra no barco, pega no sono e os discípulos estão lá atravessando o mar. E a maior parte deles é pescador, então sabe navegar um barco, até que vem uma tempestade. E eles esquecem de como é saber navegar bem. Eles não sabem se estende a vela, se recolhe a vela, se rema para um lado, se volta para o outro. Aí um deles lembra que Jesus está dormindo tranquilo ali no barco e ele grita, Rebe, mestre, salva a gente. E aí Jesus acorda, olha para a tempestade e diz, acalma-te, cala-te. E a tempestade passa. Analogicamente falando, isso é meditação. Por quê? O barco somos nós na nossa vida, tentando nos governar de um lugar para outro. Cada um dos discípulos é uma das nossas faculdades de consciência, nossa inteligência, nossa memória, nosso intelecto. E tudo isso funciona muito bem quando está tudo bem. Mas quando vêm as tempestades que nós mesmos criamos, a gente esquece. E sempre vem, né? Sempre vem. E aí, dentro de nós, né, eis que o reino dos céus está dentro de vós, dentro de nós está essa inteligência crística, está essa presença luminosa, que quando você pede socorro, seja fazendo uma prática, seja fazendo uma oração, ela olha para a tempestade que você mesmo criou e fala assim, calma, deixa quieto, só para e olha. E a tempestade passa. Então essa é a estrutura básica de como a meditação funciona, que eu uso para explicar dentro de um contexto cristão, porque... Você leu a Bíblia já?
algumas vezes. Eu encaro assim, tirando o lado religioso, porque tudo que tem o lado religioso, eu creio que tem o homem manipulando e trazendo para o ego para se cumprir o desejo não em prol de si mesmo e não para o próximo. Se você ler a Bíblia como tipo um manual do proprietário, por exemplo, você vai tirar várias lições que vão ser ricas na sua vida. Sim, toda escritura sagrada é assim. Porque toda escritura sagrada se pretende, os Vedas, o Corão, a Bíblia, a Torá, porque aquilo ali é sagrado e é eterno, porque não está falando sobre a circunstância daquele momento. Porque, poxa vida, a vida de Jesus aconteceu 2000 anos atrás, era a idade dos metais. Não existe mais nem parecido o mundo como ele viveu. Então, o contexto é outro. Mas não é sobre o contexto literal, é sobre como aquilo me ensina a viver, porque as dores são as mesmas, a humanidade, apesar de o cenário externo estar diferente, a humanidade é a mesma. Então aquilo é um mapa para a minha consciência. Por isso que eu falo que toda escritura é uma cartografia espiritual, é um mapa para você mesmo. E se você olhar a tradição cristã até o iluminismo, era profundamente meditativa. Então você tem textos como, por exemplo, A Noite Escura da Alma, do São João da Cruz, A Nuvem do Não Saber, os livros do Guilherme de Ockham. Todos esses textos são de monges cristãos contemplativos que meditavam. O exicasmo é todo um braço da Igreja Ortodoxa que medita. E agora tem um mestre de meditação cristã chamado Don Lawrence Freeman. Muito legal. O mestre dele, o John Maine, que era um monge beneditino, aprendeu na Índia e reaprendeu meditação e está reensinando meditação cristã dentro dos mosteiros. O Don Lawrence é um grande professor, eu tive com ele algumas vezes, e é uma delícia meditar a meditação cristã que eles ensinam com aquele mantra Maranata, né, que é Vinde a mim, Senhor. Então você vai aprendendo a regular a respiração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que algumas igrejas falam. Mas você aprende a usar essa palavra como para trazer a mente de volta. Então, cada vez que escapa, Maranata, num jeito específico, e você vai ficando nesse lugar, até você criar intimidade com Deus pelo silêncio. Isso é muito legal. O meu mestre fala sobre isso, né? Eu acho que é legal. Ele fala assim, Deus é muito educado. Ele não interrompe ninguém. Então ele só vai falar com você quando todas as outras vozes se calarem. Excelente. Pior que é verdade, né? A coisa mais difícil que tem, as pessoas estão acostumadas a pedir para Deus. Então ele espera você estar disposto para ouvi-lo. Mas a coisa mais difícil que tem é você ouvir a Deus. Ouvir e ver a Deus, né? E para você ver a Deus, você precisa ouvir a Deus. Exato. E você precisa do silêncio. E aí é a coisa mais difícil. Eu comecei a ter algumas coincidências na vida, porque várias pessoas ao meu redor falando que meditavam em meditação, aí veio o Douglas, veio o Mano Vegano. Eu falo, acho que isso já não é mais um sinal, acho que isso já é uma ordem, né? Tenta, cara. Faz como eu fiz. Eu fiz isso com o meu mestre. Assim, eu vou fazer para provar que isso aqui não funciona. E funcionou, né? Me tirou de um estado horrível e tal. E hoje, né, meu mestrado, meu doutorado, são provando assim, olha, meu mestrado foi mostrando técnicas simples de meditação para professores da rede pública, sabe? Professores do interior do Brasil que nunca iam para uma escola de meditação na Índia, nem nada disso. E que uma delas foi muito legal, que ela contando, ela era do interior do Paraná, e eu que fiz as entrevistas qualitativas, ela fez assim, gente, eu estou emocionada demais, isso mudou minha vida, eu ensinei para o meu marido, pedi para o meu pastor para a gente ensinar na minha igreja. Quer dizer, nunca antes ela ia fazer meditação, mas a gente ensinou de um jeito tão fácil, tão simples, e ela viu que isso mudou a qualidade dela como professora, como pessoa, como esposa, etc. Tem um preconceito em relação à meditação. Pensa-se que é alguma coisa relacionada à religião pagã, por exemplo. A religião é uma coisa chata, uma coisa inútil, que você está perdendo seu tempo. Exato. Você não está fazendo nada, exato. Você não está fazendo nada, ou então que você... não, minha mente é muito... Quem é acelerado... eu não sirvo para meditar, eu sou acelerado demais. Cara, eu sou a prova de que qualquer pessoa pode meditar. O Douglas te falou isso, eu estou afirmando aqui. Não, quando ele falou que não, ele é TDAH e tal... Dá para ver que eu sou... Eu quero ver essa. Não, quando ele falou de você, eu falei, não, preciso conversar com esse cara. Preciso conhecer, entendeu? Até em causa própria, digamos assim. Né? Não, e assim, eu consigo fazer retiro. É só uma questão de determinação. Um dos retiros que eu fiz, eu fiquei 5 dias em volta de 4 fogueiras e o sol durante 13 horas sem me levantar durante 5 dias, sem levantar para ir no banheiro, nem nada, assim. Teu recorde já é 13 horas meditando? Se eu for contar esses 5 dias aí, foi... No último dia eu fiquei mais de 20.
Mas é que eu não sei se tem recorde para isso, porque eu simplesmente parava de meditar quando o sol se punha, ia dormir, acordava às 3 da manhã no outro dia para começar de novo. Então, às 3 da manhã começava... Você acordava sozinho ou acordava alguém? Aí por um despertador, aí ia lá, fazia os alongamentos e tal, aí sentava para meditar às 5, ia das 5 até às 6, 6 e meia da tarde. Daí terminava, subia, jantava, comia. Nesses 5 dias, não falava com ninguém, aí ia de novo dormir. Isso até o 5º dia. No 5º, o sol se pôs, eu continuei meditando até umas 10 e meia da noite, 11 horas. Se você tiver um tempinho ainda, você podia falar também do teu trabalho como instrutor de yoga? Claro. Né? Que tipos de yoga? Veja, eu tenho... O que é yoga? Porque é outra coisa que existe preconceito. Bem, o yoga que eu ensino é o yoga tradicional. Então, aquilo que a gente vê como yoga nas academias é uma pequena parte do yoga que serve para preparar o corpo e a mente para o estado meditativo. Então, Hatha Yoga é meditação em movimento que ajuda a condicionar o corpo e a mente para você entrar nesse estado de presença. Eu tenho uma escola de meditação chamada Instituto Revolução de Si, em que a gente ensina o que a gente chama de Raja Yoga. Raja vem de real, régio. Então, quer dizer, é o yoga que compõe-se de a parte física, estruturar o corpo para meditar, as práticas meditativas, o serviço no bem e o estudo, que é Jnana Yoga. Então, estudar os textos, estudar de todas as tradições. A gente não estuda só os textos da Índia. Então, a gente estuda... Agora, a gente está estudando um texto da tradição islâmica, Sufi. A gente estudou um texto da tradição cristã, semestre passado, né? Noite Escura da Alma. Estudamos a Gita e tal. Então, quer dizer, esse processo de entender que tudo que eu estudo, faço, penso e falo é complemento para esse autoconhecimento. Então, o Instituto tem aulas gratuitas de meditação às quartas-feiras à noite. Tem aulas de yoga com outros professores de segunda e quarta de manhã, de terça e quinta à noite. E de domingo de manhã tem a aula comigo, para quem queira percorrer esse caminho mais profundo, das 8h30 às 11h30, lá na Moca ou online. Tem gente do mundo inteiro que acompanha com a gente. Fora isso, tem os cursos e as outras práticas que eu dou. E agora, em janeiro, como sempre, eu faço um curso na Índia, né? Para ensinar yoga, meditação, a história, a filosofia do yoga e das várias tradições indianas, porque... budismo, jainismo, Sikhs, o yoga, o Vedanta, tudo isso nasceu na Índia. Então, eu faço um curso lá, certificado e apostilado sobre história, filosofia e prática das várias formas de meditação. Então, a gente faz meio que um retiro em movimento durante uns 20 dias. A gente vai agora, dia 5 de janeiro, ainda tem algumas vagas. Mas, basicamente, o que eu ensino é esse caminho de autoencontro e autodesvelamento de si, né? Você revela-se a si mesmo quem você é. Yoga é para todo mundo? Sem dúvida. A questão é que você não vai ficar fazendo acrobacia. Uma coisa que espanta muita gente, provavelmente, é isso, né? Você acha que você já tem que chegar na aula e o pessoal está extremamente flexível, fazendo várias posições... Mas volta lá naquele texto que eu te falei, né? Um dos textos basilares sobre yoga diz assim, que yoga é a cessação sobre os processos da consciência ativa, ou yoga é a disciplina por sobre os movimentos da consciência, os movimentos da mente. Ué, então eu não preciso ficar fazendo acrobacia com o corpo para disciplinar minha mente. Eu preciso olhar para dentro. Então, yoga pode ser um monte de coisa. Por isso que eu falei, ser um yogi é adotar yoga como uma filosofia de vida. É fazer meditação todo dia, mas é também adotar um certo corpo de ética e de crenças e de pontos de vista, e de forma de olhar para a realidade. Então, yoga é todo um corpo de conhecimento filosófico, espiritual, consciencial e que modifica a nossa forma de lidar consigo, de lidar com o outro e de lidar com o sagrado. Legal. Obrigado por ter vindo, agradeço. Guilherme. Sensacional. Por mim, olha... para mim, assim... Acho que tem muita coisa que eu queria aprender. Não é nem conversar. Mas tem muita coisa que eu queria aprender. Bora lá. Guilherme é um cara extremamente culto. É surpreendente o grau de conhecimento dele. Então, assim, galera que está assistindo, que vai assistir, porque na internet é hoje ou pode ser daqui 10 anos. Entre em contato com o Guilherme, se tiver dúvida, querer conhecer mais sobre o trabalho dele. Acho que ele vai ter o maior prazer em atender as pessoas. É um cara assim, extremamente simpático, solícito, gente boa. Tipo, quando eu crescer, quero ser que nem ele.
Ah, imagina. Obrigado pelo convite. Tamo junto, vamos marcar mais vezes. Quem quiser. Espero você mais aqui, Vem trazer sim. também a neurocientista que você indicou, enfim. A gente pode marcar um papo, eu, você e o Douglas também, para falar de experiência da A gente meditação. chamou o Douglas para vir hoje, só que ele está envolvido nas experiências dele, né? Mas a gente vai marcar uma próxima também. O Douglas tem bastante experiências legais como pessoa, Sim, sim. né? Porque as pessoas só veem o lance do vídeo dele. Mas o lance de como pessoa, e muito legal, Ele é um querido. como né? ele busca se melhorar e vencer os próprios desafios. O sonho do cara é fazer uma live do Nirvana, que nem teve, reproduzir a live. Então ele estuda música, aula de canto. Então, um cara assim, surpreendente, Ele é. muita gente boa. E nossa missão aqui, Guilherme, é trazer um pouco de informação nesse mar de De desinformação. desinformação de internet, cara. Então, assim, a nossa luta é tipo Don Quixotesca, sabe assim? Porque você tenta fazer uma coisa legal, putz, o alcance é mínimo. Aí vem um sujeito e fala um grande absurdo e blá, né? Ah, eu sei. Eu tenho um canal desde 2015, cara. É desesperador, né? Eu falei, às vezes eu tenho a sensação de que eu tô tentando segurar um tsunami de cocô com um rodinho. Falando, pode deixar, vamos lá. É exatamente isso, cara. Tipo assim, não tem como, né? Mas, pô, tinha que se juntar, né? De repente são 2 rodinhos, Exato. talvez, né? A gente demora mais pra ser arrastado. Porra, né? Suja menos, traz o Douglas também, viram 3 aí, tá vendo? Pô? Já é alguma coisa, né? Aquela história, né? A gota de água no oceano que a gente tá contribuindo. Exato. A gente é tirando uma gota de merda de um oceano de bosta, né? Desculpa pra quem tá no horário de janta, mas infelizmente é isso. Guilhermão, puta, brigadão, irmão. Agradeço. Valeu, cara. Pra vocês que assistiram, que vão assistir, fica o meu muito obrigado. Acompanhe o Guilherme. Se inscreva no canal, deixa um like, compartilha esse vídeo. Principalmente para quem tá com depressão, ansiedade. Mostra para as pessoas que existem caminhos de superar a depressão além do remédio. Não deixe de tomar remédio, não deixe de falar com o seu médico. É necessário, mas pode ser por E nem tempo se automediquem também, pelo amor de Deus. Né? também, né? Que, aliás, hoje em dia, né? Porque é um tal de se automedicar, existe uma glamorização de tomar medicamento hoje em dia. Porque eu tomo medicamento para depressão, porque eu tomo remédio para TDAH, não vou nem citar os nomes, mas é muito claro, porque eu tomo isso, eu tomo aquilo. Porra! É muito importante ter esse cuidado, assim, de ter um profissional te acompanhando, porque tem consequência tomar por conta própria, tem consequência deixar por conta própria, né? Mas tem solução. Sim, sem dúvida. E a solução está dentro de você. É ou não é, Guilherme? É isso aí. Valeu, galera. Semana que vem estamos de volta. Eu acho que a semana que vem, se tudo correr bem, é com uma psicóloga TDAH. Que ela legal. ensina como funcionar o TDAH. Se puder e quiser vir, está convidado. Combinado. Valeu, galera. Até semana que vem. Nos vemos na próxima. Valeuzão. Brigadão. Valeu, Kleber. Obrigado.